Vamos lá, meu amigo e minha amiga eleitoralista, vamos para mais uma edição da jurisprudência comentada do TSE. A gente já vai para a edição de número 64. Tem um julgado bem interessante no TSE, que meio que sinaliza ali uma mudança de jurisprudência, tá? Fica aí até o final que a gente vai comentar. Vamos lá para o primeiro. Prestação de contas e conta bancária, tá? Velho de guerra aqui conhecido nosso, tá? A ausência da abertura de conta bancária de campanha, ainda que, tá? Importante para o ainda que não tenha havido movimentação, é motivo para desaprovação. Ah, professor, mas aí eu não abri conta porque eu sequer movimentei recurso financeiro, eu só movimentei ali bens estimáveis, né? Peguei um carro de um colega, enfim, fiz um design com um colega lá, fiz umas publicações nas redes sociais, não importa. Ainda, né? Infelizmente, isso aí é o espírito da resolução, ainda que não tenha movimentação de recursos financeiros, eu tenho sim que abrir a conta sob pena de desaprovação dessas contas, tá? Coligação e verticalização. Essa aqui é interessante, tá? Ficou um pouco expansivo, né? Ali ficou grande, mas é interessante aqui a gente falar todo o ponto desse entendimento. No caso, o União Brasil coligou-se com o Progressista e outros partidos na disputa para o cargo majoritário de senador. Assim, não há ilicitude o fato de a primeira legenda, ou seja, a União Brasil, ter repassado 2.900.000 para a campanha de titular, que no caso é de outro partido. Né? O que acontece? Esses partidos, né, por exemplo, o PL e o PSDB e o Cidadania coligado no Nacional. Né? O Nacional passa para o Nacional do PSDB passa para o PSDB regional. Só que no regional, o PSDB não é ligado, por exemplo, com o PL, ele é coligado com o PT. Então, como não há verticalização de coligação, o PSDB pode muito bem passar lá no regional o dinheiro para o PT, porque ele está coligado com o PT, a despeito de no nacional PT e PL estarem brigando, exatamente porque não há essa verticalização de ação. Tá? Conduta vedada e objetividade, tá? A conduta vedada da hipótese de publicidade institucional se dá com a simples divulgação, independentemente da finalidade eleitoral. É muito comum a tese de defesa falar o seguinte: mas eu publiquei aqui, mas eu não tinha intenção eleitoral. O TSE entende que a simples publicação, né, é uma conduta objetiva e, portanto, a simples publicação por si só já caracteriza a conduta vedada, mesmo que isso não tenha um viés eleitoral. Tá? Então, divulguei uma publicidade 3 meses antes das eleições lá no sítio eletrônico da prefeitura, enfim, do governo do estado, né, ou da presidência. Isso por si só já é uma conduta vedada, ainda que não tenha esse viés eleitoral, tá? Prestação de contas e despesas com advogado. O que acontece? O advogado, né, o advogado e o contador, ele não entra naquele limite de gastos, né? Então, cada cargo tem um limite de gasto. Então, por exemplo, supondo-se que para prefeito o limite de gasto seja 500 mil. Eu posso gastar esses 500 mil mais os honorários de advogado e contador. No entanto, isso não impede que eu faça o registro, obviamente, na minha prestação de contas. Então, por mais que advogado e contador não conte para o limite de gastos, obviamente que tem que ser registrado a prestação de contas. Tá? Seguindo aqui para a prestação de contas e proporcionalidade. São inaplicáveis os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, aquele princípio lá, né? A gente já viu que, como regra, é o princípio que a gente aplica quando as irregularidades não passam de 10%, para aprovar as contas na hipótese de não abertura de conta bancária. Ou seja, mesmo quando tem os 10%, que em princípio daria para aplicar a proporcionalidade, lembra que além dos 10% eu tenho que ver se o balanço foi comprometido ou se há uma falha grave. Né? Nesse caso, a não abertura da conta é uma falha grave, então isso impede a aplicação da proporcionalidade, ainda que a irregularidade fique no limite de 10%. Tá? Então, muito cuidado, que não é simplesmente, não passou de 10%, aplica a proporcionalidade. Não. Eu tenho que ver a questão qualitativa, no caso aí, se a gravidade, a gravidade aí da irregularidade ela é reprovável ou não. Tá bom? E por fim, o entendimento que eu falei para vocês, a gente já inclusive destacou aqui, né? A gente tem um quadro
destaques da sessão, a gente já destacou. Se quiser aprofundar esse julgado, dá uma olhada, né? Eu vou deixar o card em algum lugar aqui, que diz o seguinte, ó. Não é possível que o prefeito já reeleito se candidate novamente em eleição municipal, independentemente da localização do município, é o chamado prefeito itinerante, né? Sendo indiferente a intercorrência entre os pleitos municipais de disputa prévia em eleição majoritária. Deixa eu mostrar isso para vocês desenhando. Vamos lá, agora literalmente desenhando. O que aconteceu nesse caso aqui? O candidato ele foi eleito aqui no primeiro quadriênio, né? Foi eleito prefeito, ok? Foi eleito prefeito aqui no primeiro quadriênio. Né? No segundo quadriênio, ele foi reeleito. Então, ele foi reeleito para o segundo quadriênio. Só que na metade desse segundo quadriênio, ele renunciou para poder ser candidato a governador ou a deputado estadual, porque nesse caso era uma eleição geral. Então, no meio da eleição municipal, no meio do quadriênio municipal, teve a eleição para deputado estadual. O que ele fez? Ele renunciou, né, a ideia aqui da consulta abstrata seria uma renúncia para poder concorrer a deputado estadual, não foi eleito, ou ainda que seja eleito, mas nesse caso aqui, prefeito de Dádio, que a gente vai considerar que ele não foi eleito. E aí, no terceiro quadriênio da eleição municipal, ele quis voltar como candidato a prefeito, né? Porque ele disse, bem, eu renunciei aqui, então eu quebrei esse mandato, eu quero voltar para esse quadriênio. E mais, né? E além, nesse terceiro quadriênio, eu vou concorrer em outro município, que não o município do primeiro e do segundo quadriênio. O TSE entendeu, reafirmou a jurisprudência do prefeito itinerante, né? Então confirmou a jurisprudência, no sentido de que, primeiro, o terceiro quadriênio é vedado, mesmo que seja em município distinto, e segundo, que é indiferente se houve quebra ali no mandato, foi só uma fração de mandato. Tá bom, meus amigos? Certo? Esse aí foi o nossa jurisprudência comentada já, a edição de número 64, tá? Não se esquece, por favor, de curtir aqui o vídeo, compartilha nos grupos de WhatsApp, se inscreve, porque toda semana a gente tem aqui vídeo, né, novidade, jurisprudência comentada e outros vídeos de prática eleitoral. Então, para você não ficar por fora aí das novidades de direito eleitoral. Já sabe que está aberta a nossa matrícula para a oficina de direito eleitoral e a turma também de concurso para o TSE Unificado. Os links vão ficar aqui na descrição, certo? Forte abraço e até a próxima.